Voltamos então com o nosso programa falando com o Padre José Eduardo. Questões maravilhosas, pelo menos eu estou assim aprendendo muito. Eu queria muito continuar com aquele assunto que a gente estava conversando, que acho tão interessante, de como é que o nosso passado acaba influenciando no nosso presente, Padre. Então, nós na verdade temos uma estrutura que é nossa. O ser humano funciona assim. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra diz que Deus criou o homem à sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem. Ou seja, nós temos uma potência criativa de Deus e autocriativa também em nós, que funciona sempre a partir da imagem. Então, a imagem que eu tenho na minha mente condiciona quem eu sou. Ora, qualquer especialista em marketing sabe disso. Por exemplo, um comercial de cerveja sempre coloca mulheres mal vestidas. Por quê? Porque os homens, que são os consumidores de cerveja, são atraídos por aquela imagem e quando eles pensam na cerveja, eles têm aquela sensação, aquela emoção ligada à lascívia, ligada à sensualidade que aquela mulher transmite. Ou, por exemplo, uma propaganda de margarina. Sempre é com uma família feliz comendo pão em torno da mesa. Porque quem compra margarina é a mulher. Então, a mulher, ela tem aquela imagem ideal da família unida, ela quer ver a sua casa unida, o seu marido, os seus filhos felizes. Então, quando ela pensa na margarina, ela já associa uma imagem à outra. E aquilo gera emoções nela, emoções que são positivas, no caso, que é o que a motiva a comprar. Ora, sabendo disso, o que o inimigo faz ao longo da nossa vida? Ele cria experiências traumáticas. Ou seja, nós temos situações do passado que ficam armazenadas na nossa memória e quando aquelas situações de alguma maneira se reproduzem, aquelas imagens que estão armazenadas em nós, elas ativam todos os sentimentos negativos ligados às sensações que nós tivemos no passado. Então, é como se nós arrastássemos o passado no nosso presente continuamente. Nós não conseguíssemos desatrelar uma coisa da outra. Então, sempre as situações acabam se reproduzindo e os sentimentos fazem com que a situação passada não deixe de ser passada. Ela continue, aliás, não volte ao passado, ela nunca se torna passado. Ela sempre é atualizada no presente, ela é presentificada em nós. Ora, então essa associação entre imagens e emoções é o que configura esse tipo de prisão na nossa alma, da qual muitas pessoas não conseguem sair a vida inteira. Elas vão associando uma coisa a outra e sempre aqueles sentimentos, às vezes até de uma maneira inconsciente, voltam e às vezes a pessoa ela se torna um joguete nas mãos do inimigo, nas mãos das circunstâncias, porque ela não consegue sair daquela posição. Ela sempre reproduz. Poderia dar um exemplo concreto assim de algum caso? Por exemplo, uma pessoa que passou uma desilusão amorosa e ela assumiu para si o padrão de que eu não acredito no amor. Então, qualquer pessoa que se aproxima dela, ela já se previne contra, já se tranca, porque ela carrega aquela ferida do passado. Mas isso acontece com muitas outras áreas. Por exemplo, uma pessoa que sofreu com a sogra. Então, ela tem uma sogra, sei lá, que não gostava dela. Aí, digamos assim, ela tem uma filha que, por um acaso, se parece fisicamente com a sogra. Inconscientemente, a pessoa acaba descontando na filha todos os sentimentos ruins que ela tinha pela sogra. Até o jeito da criança se sentar, o jeito da criança falar, de balançar os braços, é o jeito da avó. E aí a mãe acaba tendo uma rejeição pela filha e a filha se sente rejeitada pela mãe. Aquela ferida de rejeição fica no passado. Então ela acaba, por exemplo, rejeitando a mãe, a figura feminina. Isso vai aparecer na personalidade dela, por exemplo, como uma pessoa que ela tem que se impor, ela tem que se autoafirmar. E por causa disso, ela acaba espantando os homens do seu caminho. Uau. Então,
Isso vai gerando, por exemplo, numa outra pessoa, um medo da mulher. Então você veja como que uma ferida inicial vai reproduzindo feridas ao longo da história, e a história humana não para de... E como que a gente faz esses cortes, padre? Porque eu fico pensando assim também. Todos nós temos frustrações, né? Desde o momento em que nascemos, nós vamos causando dor nos outros e vamos sentindo dores também. Em que momento que a gente consegue romper isso daí? Então, São Paulo diz, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante e penetrante que uma espada de 2 gumes, que divide a alma do espírito. Então, a cirurgia é feita pela palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não faz isso sozinha. Quer dizer, eu preciso me confrontar com ela. Eu preciso aprender a confrontar as minhas atitudes com aquilo que Deus me ensina pela sua palavra. É por isso que é tão importante ouvir a palavra, ouvir um sermão, ouvir uma meditação, ouvir uma palestra espiritual. É por isso que é tão importante a igreja, é por isso que é tão importante escutar boas pregações edificantes, além de todo o auxílio dos sacramentos, que é indispensável, mas porque a palavra de Deus, ela realiza, digamos assim, esse corte, essa cirurgia em nós. Só que eu preciso entender que essa é uma responsabilidade minha. Quando São Paulo diz, renovai a vossa mentalidade, ele está dizendo, só você pode fazer isso por você. Eu não posso renovar a sua mente. Eu não posso me converter no seu lugar. Então, a pessoa que fica a vida inteira esperando, parada, paralisada, vitimizada, culpabilizada, com autopiedade, que ela fica a vida inteira ali estacionada naquele problema, naquele padrão, ela está errada. Nossa. E ela precisa aprender a se arrepender disso. Então, veja, você que, por exemplo, está numa vida traumatizada, numa vida ferida, numa vida frustrada, ou numa vida, sei lá, completamente estéril, infecunda, você precisa se arrepender de ter assumido essa posição. Que acho que é mais fácil ficar jogando a culpa nos pais, que em algum momento fizeram alguma ferida, mas já na sogra... mas eu preciso sair dessa ferida. Parece que ficamos eternamente crianças. É como se nós não atingíssemos uma maturidade espiritual, né, padre? O homem ferido não cresce. O homem ferido fica paralisado. Ele fica a vida inteira escravo da ferida. Porque, veja, pensa o seguinte, quando você machuca o braço, por mais que você queira pensar em outra coisa, aquela dor que você sente no braço, ela te concentra, você fica como que focado naquela dor. Digamos assim, você está com o braço machucado, aí você vai para uma festa maravilhosa. Você não consegue aproveitar a festa, porque a dor que está no teu braço te foca. Então, esse que é o problema da ferida emocional. É por isso que a pessoa não consegue subir para o espírito, porque ela está estacionada, ela habita aquela ferida emocional. Só que você tem a capacidade dada por Deus de sair dessa ferida emocional. Como é que você faz isso? E a pergunta aí, qual que é a cura? Então, a cura é quando você entra na palavra e se reajusta ao padrão divino revelado nela. Essa frase que eu disse em várias ocasiões, que eu ouvi também muitas vezes, né? A cura não é a volta ao passado, mas é a volta à origem. Quer dizer, muitas pessoas acabam entrando numa espécie de escavação do lixo. Então, peraí, a cura não é voltar ao passado, não é voltar necessariamente a essa história doída, essas dores, mas é voltar à origem. É voltar à origem. Isso. É restabelecer a conexão com Deus e com o seu plano original acerca da minha vida. Então, a origem é o plano original de Deus para a minha vida. O que Deus sonhou para mim. Eu não sou o que eu vivi. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Nossa. Eu não sou um resultado do meu passado. Eu sou um resultado da eternidade de Deus. Então, eu preciso entrar nessa dimensão divina de quem eu sou para Deus, de quem eu sou
na presença dele, na palavra dele, no espírito dele, eu tenho que entrar nessa nova identidade. De filho de Deus, né, De filho de Deus, que eu recebi no meu batismo, eu sou membro de Jesus Cristo, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou, digamos, da raça de Deus, eu sou da mesma, participante da mesma natureza de Deus, a vida dele flui em mim. Então eu tenho que entrar nessa nova dimensão. Agora, eu não conseguirei fazer isso se eu não me recusar a viver como que escravizado nas circunstâncias do passado e nas minhas emoções. Então, se você é daquela pessoa que fica lambendo as suas feridas, se você é daquela pessoa que fica o tempo inteiro alimentando aquela imagem deformada, aquela imagem derrotada, e você transforma isso em oração, inclusive, que é uma oração que não agrada a Deus, né? A oração de quem se faz de vítima, de quem se coloca na posição de coitado, de desesperado. As pessoas acham que isso é maravilhoso, elas acham que Deus gosta disso. Não, Deus não gosta, porque você não é um mendigo, você é filho dele. Você não tem que ficar ali na presença de Deus como alguém que está como que recorrendo a um homem mau. Jesus diz, né, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Então eu preciso ter essa atitude de confiança, de fé e de quem se recusa. Isso é muito importante. Eu tenho que me recusar a viver de acordo com as minhas circunstâncias. Eu não sou aquilo que as circunstâncias dizem. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Pela sua palavra. Eu tenho que entrar nessa dimensão nova. Sem isso, nada feito. Então, quando a circunstância me apresenta algo que faz esse turbilhão dentro de mim, desses sentimentos, dessa coisa, é hora de eu me recolher e me voltar para a palavra. Então, eu posso pegar um salmo, por exemplo. Exatamente. E deixar aí o Espírito Santo ir agindo e formando em mim essa imagem segundo a palavra. Exatamente. Isso é um processo de parto. Você tem que gestar essa situação. Uma coisa bem prática que me ocorreu agora. Eu me lembro de uma pessoa que estava na igreja e ela tinha um problema muito sério nos ovários, no útero. E então ela recebeu uma palavra de Deus dizendo que ela estava curada daquela enfermidade. Resultado, ela começou a agradecer imediatamente por aquela cura que a impedia de ser mãe, né? Então, mais ou menos uns 2 meses depois, ela foi fazer o exame. E, se não me engano, um cisto que ela tinha estava lá. Estava lá. Então ela disse, ora, eu me recuso a acreditar neste exame. Eu me recuso a acreditar no resultado que está aqui. Eu agradeço ao Senhor porque eu estou curada. E ela continuou por mais alguns meses agradecendo a Deus por aquela cura. Resultado, depois de mais uns 3 meses, ela foi fazer o exame, o cisto não estava mais lá e no lugar estava um bebê. Hoje o filho já nasceu, etc. Tal. Situações como esta são situações que acontecem o tempo todo. Então, por exemplo, uma pessoa que está impressionada, apavorada com um problema, ela está completamente desesperada. Então, ela, por exemplo, perdeu o emprego e ela está ali, pilhada naquela situação, com medo, frustrada, o tempo todo vivendo em função daquela situação difícil. Muitas vezes ela não consegue ter a calma suficiente para receber aquilo que só vem pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, eu conheço pessoas, por exemplo, que elas estavam muito ansiosas para ter um filho. E aquela ansiedade, até que elas falaram, bom, nós vamos adotar agora, esquece esse assunto. Na hora que adotaram, ficou grávida. Isso é muito comum, Isso é muito comum. Ela ficou grávida. Por quê? Porque justamente aquilo que era ansiedade, aquilo que estava impedindo, que estava bloqueando, porque ela não conseguia se entregar à fé. Ela não conseguia se entregar a uma dimensão verdadeiramente espiritual. Então, é isso que acontece conosco. Nós precisamos aprender a nos recusar a crer nas circunstâncias e a nos trancar com Deus e com a sua palavra e a dizer, Senhor, eu acredito no que o Senhor me diz, eu acredito na sua palavra. Mas para isso a gente também tem que ter uma imagem correta de quem é Jesus. Exatamente. Porque às vezes até a imagem que a gente tem de Jesus também é distorcida e aí a gente não consegue
dar essa resposta de fé no momento que precisa, né, padre? Exatamente. Então, por exemplo, eu me lembro de uma mulher, esse é um testemunho que eu li, que ela tinha um filho deficiente. E era uma deficiência muito grave. Ele ficava só de cama. E ela passou muitos anos, o tempo inteiro, confessando, declarando a palavra de Deus sobre a vida do filho dela. Não desistindo da cura do filho dela. E dizendo, meu filho não é deficiente, meu filho é normal. É claro que ela sabia que o problema do seu filho era real, não era uma ilusão. Mas entrando numa outra dimensão, ela simplesmente ficou durante anos confessando aquilo. Uma pessoa, rezando por ela, disse, olha, eu recebi uma impressão de que o seu filho vai ser um músico. É uma coisa absolutamente impossível. E então ela se agarrou àquilo, ela começou a declarar aquela situação sobre a vida do filho dela. Se não me engano, quando o filho tinha 12 anos de idade, ela estava dormindo uma noite e ela acordou com o som do piano tocando. Ela falou, o que aconteceu? Alguém entrou na minha casa. Ela foi correndo para a sala, quando ela chegou na sala, o filho estava sentado, tocando o piano. E ela falou, filho, o que aconteceu? Ele disse, Jesus sentou do meu lado à noite, na cama, e ele me curou. Olha. Depois de 12 anos de oração. Isso é uma cura milagrosa, né? Ora, mas é uma cura milagrosa que aconteceu porque ela se recusou a viver de acordo com as circunstâncias e ela começou a declarar a fé. É claro que nem sempre coisas desse tipo vão acontecer. Deus, ele faz essas coisas acontecerem para edificar a nossa fé, a fim de que nós não desistamos de obter dele aquilo que ele quer. E no caso, ela mesma havia recebido uma orientação, uma iluminação de Deus para aquela situação específica. Mas nós desistimos muito fácil. Mas eu acho muito difícil, às vezes, o limite entre insistir, né, porque a gente tem fé, e esquecer que a gente, na verdade, tem que fazer a vontade dele. E, às vezes, a vontade de Deus não é a nossa. Então, às vezes, é bem difícil, né? É difícil, mas na prática não é tanto. Veja bem, eu conheço muitas pessoas que elas me dizem assim, eu estou orando por uma situação, elas oram até esquecer daquilo. Uhum. Aí depois passa um tempo, acontece aquela graça, ela diz, meu Deus, foi porque eu rezei durante tanto tempo por aquela situação até que eu esqueci. Então, quando você tem um relacionamento afinado com Deus, chega uma hora que você mesmo esquece. Quando já não é mais para rezar por aquilo, chega uma hora em que Deus ajusta os teus sentimentos e você começa a entrar naquilo que tem que ser. Né? Então, tenha um relacionamento seguro com Deus, porque quando você tiver um relacionamento verdadeiro com Deus, se a situação não for mudar, quem vai mudar será você. Mas ou a situação ou você serão mudados por Deus. Ele vai fazer isso. Mas você precisa aprender a rezar de verdade. Então, priorize a oração. Esse negócio que o católico tem, né, de rezar um Pai Nosso de manhã, uma Ave Maria à noite. Gente, parem com isso, tem que rezar de verdade. Vamos parar de preguiça espiritual. O que é rezar de verdade? Rezar de verdade é dedicar tempo à oração. É dedicar muito tempo, horas do dia à oração. Meia hora, 40 minutos, é pegar a palavra, é ler um salmo, é desenvolver aquele salmo no meu diálogo com Deus, é ler um trecho do Novo Testamento. Então, aí eu não tenho esse hábito. Eu só faço o Pai Nosso de manhã e a Ave Maria à noite, Santo Anjo e bora dormir. Por onde eu começo? Começa pelo começo. Tranca o seu quarto, pega a palavra e vai rezar. 5 minutinhos de início. Vai progredindo ali? Muito pouco. 5 minutos é uma oração sem vergonha. Isso é, no mínimo, 20 minutos. Para começar, do zero. No mínimo 20 minutos. Coloca lá no relógio e vai rezando. E lá fica enquanto não passa. Um livro ajuda bastante, né, padre? Ajuda. Um livro de o livro dos espiritualidade. livros é a Bíblia. Pega um salmo, leia. Pode ser a Lectio? Para quem não sabe, pegar o comer e fazer a Lectio Divina. Olha, eu conheço pessoas que simplesmente pela leitura da Escritura foram obtendo respostas de Deus. Eu me lembro, por exemplo, né, de um homem que ele era casado com uma mulher não católica.
Vocês sabem que para uma pessoa católica casar com uma pessoa não católica, a parte não católica precisa se comprometer em batizar os filhos na igreja. É um compromisso prévio ao matrimônio. Só que a mulher dele, no caso, ela mudou de ideia. E aí, quando nasceu o filho, Ela não queria que batizasse. ela não queria que batizasse. Né? Então, ele foi falar com o sacerdote. Perguntou, padre, o que eu faço? Batizo ou não batizo o meu filho? O padre falou, olha, se eu falar para ele batizar, eu vou estar criando uma intriga no casamento. Se eu falar para ele não batizar, eu vou estar privando a criança do batismo. Eu não queria ser esse padre. E vou estar, inclusive, cometendo uma injustiça porque a esposa tinha se comprometido com isso antes. Então o padre falou, faz o seguinte, leia a palavra, vai ler a Bíblia. Começa lá pelo Gênesis, vai lendo e deixa Deus falar com você. Quando foi uns 15 dias depois, o homem veio e falou, padre, já decidi, vou batizar meu filho. Ele falou, como é que você descobriu? Como é que você chegou a essa conclusão? Ele falou, não, é que eu lendo a Bíblia, eu percebi que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, ele não perguntou nada para Sara. Ah, olha. Então, num versículo, Deus trouxe uma luz para ele. Então, leia o Novo Testamento, fale com Deus a partir do Novo Testamento. Né? Pega um livro de leitura espiritual, há muitos, né? A Imitação de Cristo, Caminho, Filoteia, há muitos. Leia um trecho, fale com Deus sobre aquilo, mas comece a desenvolver um diálogo com Deus. É necessário criar um hábito, né, padre? É necessário criar um hábito. Para essa deformidade da nossa alma vir cada vez diminuindo mais e se conformando mais àquilo que é a nossa origem, que é o sonho de Deus para nós. Exatamente. Padre, agora sim, nesses minutos finais, que infelizmente nosso tempo já está... O que o senhor considera de tudo que a gente já conversou? Não sei se uma síntese, mas o que o senhor considera, assim, que é uma mensagem central para a gente deixar para quem está nos acompanhando, né? E descobrindo essa grande riqueza, né? Que é a gente renovar mesmo nosso jeito de pensar na palavra, para a gente poder viver o sonho que Deus tem para a gente, a imagem. Isso de voltar à origem significa o quê? A gente se joga nos braços do Espírito Santo que pairava sobre as águas, né, padre? E criou o mundo ali. Então, a gente pode ser recriado, né, através da oração. O versículo inicial da Bíblia diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era informe e vazia. Às vezes a gente pensa que o que a gente tem que dar para Deus é uma vida organizada. Não, a especialidade de Deus é pegar aquilo que é informe e vazio. E disso ele cria tudo. Então nós temos que aprender a entregar para Ele, todos os dias, entregar para o Espírito Santo, todos os dias, isso daí. Quando nós aprendemos a fazer isso, a falar com Deus, a orar de verdade, a ter intimidade com o Senhor, Ele mesmo nos ajusta. Só uma pessoa pode te consertar. Foi aquele que te criou. Então não tenta você se consertar. Né, padre? Não tenta você se consertar, deixa Deus te consertar. Só que para isso você tem que orar. Então pare de ser preguiçoso e comece a orar seriamente. Uma oração séria, metódica, todos os dias. Ir para o sacrário, ir para a frente do Santíssimo Sacramento, ir procurar uma igreja, um grupo de oração, fazer uma boa confissão, procurar enfim, um lugar onde eu possa praticar, né, o diálogo com Deus, é o essencial. Padre, obrigada. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui, que realmente é tão edificante escutar. E quem quiser procurar as homilias do padre, tá lá, né, padre? No SoundCloud. É só procurar Padre José Eduardo, que encontra toda essa riqueza. E eu escuto as homilias dele. Infelizmente, eu não sou paroquiana dele, bem que eu queria. Mas ele tá lá em Osasco, eu tô em Campinas, mas eu não deixo de escutar a homilia do padre, não. Eu sempre escuto. E a Mel. Obrigada, Mel, Vivi. Não sei se vocês querem falar alguma coisa. Obrigada, Isa. Eu acho que, não sei se você ficou com acho que eu vou dedicar mais tempo. Porque, não sei, acho que na excusa da correria, de que eu faço muitas coisas, mesmo que seja ONG, que seja ajuda, acho que não estou deixando... Eu estou tentando organizar minha vida para entregar para Deus e não estou deixando que Ele faça o que Ele tem que fazer. Acho que eu não estou deixando o lugar de Deus
Eu acho que essa questão da organização, para mim, pegou bem forte, assim, bem doído. Porque eu acho que é isso, a gente quer ter um momento mais perfeito para nos entregarmos para Deus. Na verdade, eu acho que a gente tem medo de saber qual é a vontade dele, sendo que a vontade dele é sempre a vontade mais perfeita, porque ele nos criou. Então, nós temos que ter a coragem, a valentia de voltar às nossas origens. Até porque a gente vê, né? Sem ele, a gente naufraga, nada vai bem. Então, vamos nos dedicar, vamos seguir esses conselhos valiosos que o padre José Eduardo deu. Eu já estou com vários aqui na minha cabeça e não vou pretender realmente deixar a minha vida organizada para depois oferecê-la para Deus. Mas pedir para ele, Senhor, tá aqui, ó, esse é o meu afazer de hoje, organiza da melhor forma. E eu queria agradecer você também, que participou e acompanhou com a gente desse programa. E lembre-se, né, que Cristo morreu por você, toda a paixão dele, a ressurreição, Cristo é vitorioso. E isso é a realidade. E precisa ser a sua vida, né? Eu aprendi muito a meditar aquele versículo de Colossenses com o Padre José, que Cristo, pela sua cruz, ele já expôs o inimigo ao ridículo. Ele espoliou os demônios. Então, a gente não precisa mais viver refém desses sentimentos ruins, da nossa história difícil. Cristo nos libertou, a gente já é livre, a gente só precisa viver nessa verdade. Então, dê esse passo, como o Padre José falou, né? Volte para a igreja, procure a confissão, vá à missa e reze, leia a palavra, decore os salmos e viva essa liberdade que Deus tem para você. Então, obrigada e até o próximo programa Na Verdade.